agora de nosso pastor Ubiratã Damasceno. Louvado seja Deus. Nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora concernente à igreja militando no ambiente familiar. Louvado seja Deus. Pastor Ubiratã Damasceno, você já conhece. É uma bênção na nossa vida, esposo da nossa querida pastora Jordana, pai do queridíssimo Daniel, amém? Ele já tem um ministério abençoadíssimo nessa área familiar e matrimonial. Os irmãos se lembram que há um tempo atrás nós fizemos um encontro de casal que esse homem de Deus ministrou para nós, amém? Amém. Quem se lembra, diga amém. Amém. Foi uma grande maravilha e eu creio que esse final de ano ele estará conosco mais uma vez aqui nos abençoando, amém, igreja? Vai ser uma bênção. Queridos, vamos orar para esse grande homem de Deus aqui, esse meu pastor, esse nosso pastor aqui, Pai Amado Santo, eis aqui esse varão, essa bênção de Deus, ó Pai, que o Senhor trouxe para nós aqui, e nós sabemos, ó Pai, é certo isso, que ele será canal de bênção para nós aqui essa noite. Abençoa-nos, sustenta-nos, ó Pai, pela boca desse homem de Deus, que ele seja trombeta viva da graça do Senhor sobre nós, enche-nos do poder da graça do Senhor, Deus, e conceda a ele, ó Pai, toda a graça, toda a capacitação, todo entendimento, revelação, coisas que talvez ele nem estudou, que o Senhor ministre agora no coração dele, ó Pai, distribua sobre nós, é o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Queridos, os irmãos nos perdoem, que aconteceu o seguinte: nosso irmão Luciano nos abençoou tremendamente, vai estar fazendo para nós a viagem de ônibus daqui para casa, que nós vamos fazer o batismo lá. Mas veja, 11h30 nós temos que sair daqui porque ele tem compromisso. Então nós vamos fazer uma coisa bem dinâmica aqui, um tanto rápido. Os pastores nos perdoem também, mas eu creio que até isso está no controle do Senhor. Amém? Bendito seja Deus. Está com a palavra então o nosso pastor, Deus abençoe. Paz do Senhor a todos, amém? Aleluia. Sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem alguém com sono aí? Não? Todo mundo acordado? Todo mundo bem aceso? Pronto para receber aquilo que o Senhor tem para falar Amém. ao seu e ao meu coração? Glória. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Meus amados, para nós começarmos, abra sua Bíblia aí, você que tem. Isaías, capítulo 8, versículo 13. Isaías, capítulo 8, versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Todos acharam? Amém. Amém? Se alguém não achou, levanta a mão aí, eu já vi que tem obreiros abençoados aqui que vai te ajudar. Isaías capítulo 8, versículo 13, diz o texto: ao Senhor dos exércitos, a Ele santificai. Seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Amém? Meus amados, o título desse congresso é Igreja Militante. Todo mundo procurou saber de onde vem militante. Igreja militante. De repente tem muita gente que está aqui sentado, viu o título, comprou uma camisa, a camisa fala de igreja militante, e você não parou para pensar o que é uma igreja militante. Nosso amado pastor Wendel começou aqui, deu uma introdução. Militante vem de militar. Militar é guerrear, é lutar, é trabalhar, é estar pronto para poder servir. E o texto que nós lemos aqui diz que o nosso Senhor é Senhor dos exércitos. Então quem milita no exército do Senhor, milita no exército de Deus, no exército de Cristo, amém? Então eu e você, nós que aqui estamos, nós fazemos parte de um exército. A igreja faz parte de um exército. Poderíamos dizer que aí um sol, né, como ficou carinhosamente aqui chamada, é um exército, um batalhão do Senhor, situada aqui em Senhora das Oliveiras. Então, quando o título aqui que me foi passado diz a igreja, ou melhor, militando no ambiente familiar, não é isso? Sim ou não? Sim. Sim, militando no ambiente familiar. E quando nós falamos então de militar, eu fui no nosso amigo dicionário pesquisar um pouquinho
sobre essa questão de militar. Algumas Bíblias, no texto que nós temos aí como texto básico, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, não é isso? Sim ou não? Amém. Amém. Algumas Bíblias dizem militar, outras Bíblias dizem lutar, e outras Bíblias dizem combater. Tudo trata-se de guerrear, de estar pronto, de estar de pé. E como no exército, todo exército, alguém aqui serviu o exército? Amém. Só o nosso amado ali? Rapaz, mais ninguém. Deus foi contigo, porque eu não servi também, não queria servir. Todo exército tem regras, mas hoje todos nós servimos ao exército do Senhor, amém? Amém. E todo exército ele tem regra, o exército ele tem norma. E todo mundo que está no exército, seja ele o soldado, seja ele o cabo, o sargento, o tenente, todo mundo tem que obedecer ordens do general. É verdade. E nós temos um general, Deus? Tem um louvor que diz nosso general de guerra. E todos nós temos que obedecer ordens. E o nosso general nos deixou ordens para o ambiente familiar. E é sobre essas ordens do ambiente familiar que eu queria compartilhar com vocês aqui nessa noite. Para nós vermos se nós realmente estamos lá no nosso ambiente familiar, militando, servindo ao Senhor dos Exércitos, como um bom soldado, ou como um bom sargento, ou como um bom cabo, um bom tenente, né? Como no exército tem cargos, no reino de Deus também tem cargos. Tem o irmão, tem o obreiro, tem o diácono, o presbítero, o evangelista, o pastor, o bispo. Tem cargos também, mas todo mundo no exército está debaixo do comando do general. E o nosso general nos deixou algumas coisas, algumas ordens, para que nós seguíssemos dentro da nossa família, dentro do nosso lar. E o bom é que o nosso general, irmãos, ele não deixa escapar nada. Eita glória! O nosso general não deixa escapar nada. Então, se tratando de família, ele deixou ordem para o casal, ele deixou ordem para o homem, ele deixou ordem para a mulher, ele deixou ordem para os filhos, ele deixou ordem para os pais. Ou seja, se obedecer, vai funcionar. Amém. E como no quartel, aquele que não obedece, ele tem que pagar uma punição, não tem? Com certeza. Tem um preço a se pagar quando o soldado ele se rebela, quando ele não obedece ordem. O general cobra. E muitas das vezes o general vai usar para cobrar o sargento, o tenente, ou até mesmo o cabo às vezes. E na igreja de Deus é a mesma coisa. No reino de Deus é a mesma coisa. Às vezes quando nós não obedecemos ordens na nossa família, ou até mesmo na igreja, nós também podemos considerar como igreja a nossa família, sim? Amém. Sim. Glória, é verdade. Tem muitos aqui que de repente não tem um parente aqui perto, mas a igreja é a família dele. E é onde ele mantém comunhão, é onde ele se alegra, é onde ele busca refúgio. E nós chamamos uns aos outros de irmãos. Não somos irmãos uns dos outros? Então nós somos uma família também. Então eu queria começar com os amados irmãos aqui, falando de família, aonde militar na família. Primeiro falando do casamento, para nós iniciarmos a família. Porque toda família se inicia com um casal, não é isso? Sim ou não? Sim. É verdade, toda família se inicia com um casal. E se iniciando de casal, abra para mim Gênesis capítulo 2, versículo 24. Vamos lá, Gênesis, nós temos que andar que o nosso tempo vai passar voando. Gênesis 2, 24. Aleluia. Glória a Deus. 2 ou 12? 2, Gênesis capítulo 2, versículo 24. Eu queria contar com a participação da igreja, posso? Quem achou, lê para mim então com uma voz alta e abençoada. Portanto, deixará o varão, seu pai, a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma carne. Amém. Então, primeira ordem aí, para aquele que deseja militar no ambiente familiar, como casal: deixará o varão, seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e tornarão os dois uma só carne. Meus amados, rapidamente, primeira coisa então, se você quer militar bem no seu casamento, quantos aqui estão aí com seus cônjuges?
Amém? E quando são casados, tem uns que são casados e a esposa ou o esposo não está aqui. Se você quer militar bem, quer trabalhar bem, quer servir bem ao general de guerra que você tem, que é o Senhor, no seu casamento, você tem que deixar seu pai e sua mãe e aprender. Agora é eu e a minha esposa. Esposa é você e o seu marido. Se não obedecer essa regra, há um preço a se pagar, há uma punição a ser paga. Vai vir conflitos no seu casamento, vai vir dificuldades, vão vir transtornos. Então casou, papai e mamãe, eu vou lá visitar vocês, tomar bênção, bater papo, mas agora é eu e a minha esposa. E tem gente que tem 10, 15, 20 anos de casado e vive em conflito, porque a mamãe e o papai vivem dentro do casamento deles. Não tem jeito. Quer militar bem? Você casou, é você e a sua esposa. Agora você tem a sua casa, você tem a sua família. Então guarda isso. Você é casal que aqui está. Segunda coisa dentro desse primeiro item ainda para o casal. Diz a Bíblia então que vai juntar você e a sua esposa, ou esposa e seu marido. Os dois vão se tornar uma só carne. Meus queridos, para se tornar uma só carne, tem que ser um soldado que tem disposição. Tem que ter disposição. Não dá para ser mais ou menos. Tanto é que no exército de Deus não tem soldado mais ou menos. Ou é ou não é. A Bíblia diz sim, sim ou não. A Bíblia diz ou és quente ou és morno. Ou és quente ou és frio. Se tiver morno, estou a ponto de vomitar. E no casamento é a mesma coisa, meu querido. Para ser uma só carne, tem que abrir mão. Para ser uma só carne, tem que ter submissão. Para ser uma só carne, tem que aprender a dividir. E você quer ver uma coisa que hoje, infelizmente, muitos casais, me desculpa, meu querido, se Deus vai te sacudir aí agora, tem sido motivo de conflito e de briga, é a área financeira. Você que aqui está e que é casado e que é casada, não existe meu salário, meu dinheiro, é do casal. Casou, é uma só carne agora. Amém. Aí não, que é o meu salário, eu vou te dar essa mixaria aqui, esposa. Aí às vezes a esposa trabalha e fala, é meu dinheiro. Está errado, meu querido. Isso é orgulho, isso é soberba, isso é coisa do cão. A Bíblia diz, casou, é uma só carne. Aleluia. Aí às vezes o varão não vigia, é o meu dinheiro, eu que trabalho. E depois quer que a esposa dele seja submissa. Não vai ter como, meus amados. Nós estamos falando de um exército. Tem regras. Quer militar bem no seu casamento? Tem que obedecer às regras daquele que nos governa, do nosso general. E a regra dele é essa: casou, é uma só carne. Não tem para onde correr, é um só salário. Ontem, lá na minha casa, vou aproveitar aqui, vou dar um exemplo, porque nós pastores também passamos dificuldades, amém? Amém. Estava eu preparando lá o meu estudo, pesquisando, comecei no dia anterior, o sono me pegou, larguei tudo lá, fui no outro dia. De manhã a esposa foi fazer um hino, fiquei eu de babá, que modestamente eu procuro ser um bom pai. A esposa chegou, eu fui continuar a preparar a lição, a esposa foi fazer o almoço e meu pequeno príncipe estava enjoado, ó. Estava aquela benção. A esposa, olha ele aqui, eu não olho, pega aqui, eu pego de lá, ela estava com ele no colo. Aí teve uma hora que ela pegou, ele estressou um pouquinho, que a esposa de pastor também estressa. Você acha que eu estou querendo te empurrar ele? Eu falei, não, meu filho, não acho não, porque o filho é nosso. Eu tenho a obrigação de ajudar a cuidar. Casei, é nosso filho. Você que aqui está, os homens, infelizmente, tem homem que é da época da caverna. A obrigação é da mulher de cuidar. Não. Quem fez? Foi a esposa que fez sozinha? Não. Deitou lá, Espírito Santo. Só com Maria, só com Maria. Só com Maria. Na hora de fazer, fez os dois. Na hora de cuidar, agora vai cuidar os dois, filho. É uma só carne. Aleluia. Ai, irmão, mas estão em trabalho, criança, corre para lá, troca a fralda, meu querido, eu jogo nas zonas. Tem coisa que a gente não tem tanta habilidade, mas eu faço. Eu sou uma só carne com a minha esposa. Se eu quero ser abençoado, eu tenho que militar com ela nos meus filhos. Eu tenho que estar junto com ela. Eu tenho que ajudar a criar o meu filho. Isso é ser
ser uma só carne. Se eu quero prosperar na área financeira, eu tenho que compartilhar com a minha esposa. A esposa tem que compartilhar com o marido. Olha, o que nós temos em finanças é isso, o que nós devemos é isso. Olha, esse mês não dá para a gente gastar, esse mês dá para a gente comprar. Não dá. Uma só carne. Mas para isso, tem que ser soldado corajoso. Não é qualquer homem que tem disposição de pegar o salário e pôr na mesa e falar: aqui, minha esposa, meu amor, isso aqui é o que a gente tem de dinheiro, vamos ver o que a gente tem para pagar. Isso é que o Senhor nos recomenda, é uma só carne. Aí foge disso. Tem marido e mulher que um empresta dinheiro pro outro, depois tem que pagar. E aí, meus irmãos? Nasceram uma só carne? Me desculpe se aqui alguém faz isso, mas, meu amado, eu vou ter que ser sincero: seu casamento não é abençoado. É verdade. Com perdão da sinceridade. Porque a Bíblia diz que é uma só carne, e quando é uma só carne, é em todas as áreas. Então eu preciso aprender a viver como uma só carne. Então a primeira coisa que nós temos que aprender a militar é no nosso casamento: eu sou um só. Um só com a minha esposa. Para nós encerrarmos aí primeiro no casamento, Mateus 12:25. Aí o pastor, né, deu o exemplo de alguns casais aí que emprestam dinheiro um para o outro, que é o meu salário, que é o seu salário, que é o seu filho. Vai tomar conta do seu filho, você tem que ir lá cuidar do seu filho. Mateus 12:25. Aleluia, louvado seja Deus, o Senhor é bom. Mateus 12:25 diz: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Meu querido, um casamento dividido, uma casa dividida. O que é dividido? Seu filho, meu filho, suas contas, minhas contas, seu salário, meu salário. Isso é divisão, não é? Sim ou não? Sim. Diz a Bíblia que esta casa, e a Bíblia foi bem específica, ela está dizendo: esta casa não subsistirá. Na hora que vier a tempestade, na hora que vier o vento, na hora que vier a adversidade, essa casa cai. Como tem caído tantas casas por aí, tantos casamentos têm sido desfeitos. E quando nós falamos de casa, lembra que no início eu falei também que a igreja é um ambiente familiar? Uma igreja dividida não subsistirá. Como igreja, como irmãos em Cristo que somos, precisamos ser um, precisamos ser sinceros. E para ser um, meu amado, tem que ter sinceridade. Aleluia. Se eu for falso com a minha esposa, eu não tenho como ser um com ela. Eu tenho que ter liberdade com ela, chegar olho a olho, olhar para ela e falar: meu amor, isso nós vamos fazer, isso nós não vamos fazer. Jesus. Ah, mas ela vai ficar nervosa. Pode ficar nervosa, mas eu vou ter que ser sincero com ela. Da mesma maneira ela comigo. Amém? Então uma casa dividida não subsistirá. Como igreja do Senhor, como igreja que milita, que guerreia, que trabalha, que dá plantão, que luta pelo seu objetivo, você como casal tem que ser uma só carne. Isso, veja bem, nós estamos falando do início da família, ainda não descemos não, isso é só o início. Ou seja, se o alicerce não for bom, tem como o edifício crescer? Não. Se você não conseguir viver como uma só carne com a sua esposa, me desculpe, seus filhos não vão te obedecer, sua casa não vai bem, todas as demais coisas não vai bem, porque isso é o alicerce da família. Casar é o alicerce, é o início. Então eu casei, eu preciso ser uma só carne. E a Bíblia é maravilhosa, irmãos. Unir-se-ão os dois, formarão uma só carne. E depois o texto diz para nós o quê? Que se dividir não dá certo.
casal dividiu, vai cair. Não tem como se manter de pé. Meus amados, eu queria então continuar com os irmãos. Após o casamento, nós temos aí um soldado que é marido. Quantos soldados aqui são maridos? Amém? Veja bem aí uma ordem que o nosso general vai passar para nós. Ou melhor, que ele já passou, mas que nós vamos estar revendo hoje. Efésios 5:25. Um marido com uma voz bem abençoada vai ler para mim. Militando no ambiente familiar, guerreando no ambiente familiar. Efésios 5:25. Vós, Pode ler. vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém. Vós maridos, amém, maridos? Amém. Amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja, entregando a si mesmo por ela. Sempre que eu brinco com casais, eu falo assim, as mulheres, mas a gente tem que ser submissa, a gente vai falar aí mais à frente. Eu falo, mas a pior parte ficou pra gente, filho. Amar a esposa como Cristo amou a igreja. Vocês têm noção do amor de Cristo pela igreja? Ô glória! Vocês têm noção, não tem? Amém! Vou te dar um exemplo da noção. Cristo te ama, meu filho. Aleluia. Cristo te ama. Glória. Olha quem é você. Olha quem sou eu. Você tem pecado? Muito. Você é enjoado? Você é chato? É. E mesmo assim Cristo te ama. Esse é o amor que nós homens devemos ter pelas nossas esposas. Independente se ela é chata, se ela é enjoada, se ela é gordinha, se ela é magrinha, se ela cozinha bem, se ela cozinha mal, casou, te vira, vai ter que amar ela. Aleluia. Não casasse. Casou agora, vai ter que amar. É verdade. Com o cabelo em pé, com o cabelo deitado, com a unha feita, sem fazer a unha, vai ter que amar. Glória. Não é assim que Jesus nos ama? Amém. É assim que o Senhor ama a igreja. E se você quer militar no ambiente familiar, trate de amar a sua esposa do jeito que ela é. Verdade. E como Jesus ama a sua igreja. O amor de Jesus pela igreja, ele não se importa o estado que a igreja está. Ele ama. Ele não se importa se a igreja está até mesmo aborrecendo ele. Ele continua amando. Amar é atitude. Amém? Com certeza. Amar é atitude. Mandamento. Quem ama, cuida. Amém? O Senhor cuida da igreja? Amém. O Senhor provê para a igreja todas as coisas? Aleluia. O Senhor supre a necessidade da igreja? Amém? Homens, você tem que suprir as necessidades da sua esposa. Amém? Homem, você tem que cuidar da sua esposa. Isso é dever nosso. Quer militar no seu casamento? Quer guerrear dentro da sua casa? Ame a sua esposa. Cuide da sua esposa. Quem ama, perdoa. Sim. Nós temos que perdoar as nossas esposas. A sua esposa vai te entristecer? Vai. Vai te ofender? Vai. E você vai continuar amando ela. Glória. E você vai perdoar ela. Esse é o mandamento do Senhor. Amai as vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Quer militar? É igreja militante? É povo militante? É exército de Cristo? É. Eu preciso guerrear na minha casa. E amar a esposa é uma guerra. Como nosso amado aqui disse, é uma guerra interior. Porque vai ter hora que vai dar vontade de você dar nela o troco. Ah, ela me fez raiva, deixa comigo, eu vou enfesar ela 2 vezes mais agora. Vou fingir. Quantos homens fazem isso? Vou fingir que não estou escutando também. Ninguém faz isso, né? Ninguém riu, ninguém fez cara de deboche. Vou fingir que não estou nem escutando. Meu querido, como exército, homens, nós como exército de Cristo, militantes de Cristo, precisamos amar as nossas esposas. Aleluia. Amar como Jesus amou. Não é como o homem diz que ama, não. É como Jesus amou a igreja. Amém? Perdoando, cuidando, zelando, querendo o bem da esposa.
E aí eu estou falando de cuidar. É bom a esposa bonita? É bom a esposa bonita? Amém. Amém. Saiu só um amém do lado aqui. Sabe de uma coisa, meu querido? Para a esposa ficar bonita, tem que gastar. Quem ama, gasta. Amém? Quem ama, gasta. Quer que a esposa dá lá um capricho no cabelo? Quer que a esposa tira lá umas caracas da unha? Tem que gastar, tem que dar um din-din para ir lá no salão, para ir lá no manicure, para comprar um esmalte, para comprar lá uma quintazinha, para dar uma maciada no cabelo. Tem que gastar. Não tem jeito. Quer a esposa bem vestida? Tem que gastar. Ok? Quem ama, gasta. Quem ama, vou melhorar. Quem ama não gasta. Quem ama investe. Amém? Isso é investimento. O Senhor investe na sua vida, amém? O pastor está aqui, ele investe na vida de vocês, investe? Ele investe tempo em oração, ele investe tempo em ir lá da sua casa, ele investe dinheiro. Esse congresso, por exemplo, é um investimento. Isso é investimento. Quem ama, investe. Então o homem que aqui está, invista nas suas esposas. Milita no seu casamento. Invista. Amém? É alguém pão duro aí não, né? Vamos continuar, irmãos. Outra coisa. Vamos agora para as esposas. Uma mulher com a voz tremendamente abençoada. Efésios 5, 22 ao 24. Já está até aberto aí. Efésios capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 24. Casadas sejam submissas aos próprios maridos, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, a qual é seu corpo, e ele é seu Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as casadas sejam todos submissas a seus maridos. Amém. Esposa, militante, esposa que faz parte do exército de Cristo, seja submissa ao seu marido. Submissão não é vergonha não, mulheres. Submissão é sinal de obediência ao Senhor. Sabe o que é submissão? É você dar satisfação. Tem marido que chega em casa no serviço, cadê a mulher dele? Fala, irmão, a esposa está aí? Tá não. Onde ela foi? Não sei. Que hora que ela chega? Não sei. Isso é submissão, gente. Ô amorzão, ô bem da minha vida, ô careca que me possui. Aqui, eu vou dar uma ida lá na tia Maria. Vou voltar de lá só às 10 horas, tá? Ok. Marido está sabendo onde você está. Ele está sabendo mais ou menos que hora que você volta. Vai comprar alguma coisa? Seu marido não é pão duro, ele vai investir em você. Ô meu amor, estou precisando comprar uma calça, estou precisando comprar umas roupas para as crianças, estou precisando trocar essa geladeira. Isso é submissão. Tudo que a gente faz fora das ordens do exército tem um preço, não tem? Muito comum. A varoa sai de casa um belo dia de manhã e fala, hoje eu arrebento o cartão de crédito. Aquela geladeira velha que está lá em casa, eu vou acabar com ela hoje. Fulano, manda aquela duplex, inox, manda lá. 20 prestação de 200 ela vai dar. O marido chega em casa e encontra com aquele monstro na sala. O que vocês acham que o marido vai fazer, gente? Ele vai esquecer que ele tem que amar a esposa nessa hora. Só se ele tiver revestido do azeite, passando um mês no monte, ele e o Senhor, para ele conseguir olhar para a esposa e falar, meu amor, você não devia ter feito isso. Do contrário, vai vir dele uma ira de dentro, irmãos. O olho dele vai regalar, ele vai lembrar das contas, vai pensar no serviço, no chefe apurriando ele, vai falar, não! Aí ele grita. Vocês estão rindo, né? Alguém já vivenciou isso? Não! Submissão, irmãos. Tem que comprar, mesmo que o seu marido seja casca grossa, apela, vai no Senhor dos Senhores, fala, Senhor, eu preciso comprar isso aqui. O marido que eu casei, ele é um pão duro, um mão de vaca, Senhor, ele não abre a mão nem para dar oferta de Deus. Mas eu preciso, Deus, que o Senhor toque no coração dele, porque eu não posso mentir para ele, eu não posso trair a confiança dele. A tua palavra diz que eu tenho que ser submissa, mesmo não querendo ser submissa, mas eu tenho que ser submissa. Eu vou lá, Senhor, vou falar com ele, o seu trabalho em meu favor, viu? E vai, mano. Você serve um
para o Senhor, pede o Senhor para transformar ele, pede o Senhor para quebrantar ele, mas não deixa de ser submissa, porque senão você vai deixar de militar dentro do seu casamento, vai deixar de guerrear, de lutar. E para fazer parte de um exército, para guerrear, tem que seguir as regras, tem que seguir as normas, porque senão nós vamos perder a batalha. Já pensou você perder uma batalha dentro da sua casa porque você não quis ser submissa? É muito ruim. Então, mulheres, como esposas que aqui estão, e as adolescentes que aqui estão, as solteiras que aqui estão, tem uma solteira aí que busca um marido, achei ela. Seja submissa, aprenda desde já. Ainda não casei, mas aprenda. Eu vou precisar ser submissa ao meu marido. Isso vai trazer bênção para a sua casa. Isso vai trazer bênção para o seu casamento. Amém? Amém. Limitando no ambiente familiar. Então nós já vimos, como casal eu preciso ser uma só carne. Como marido eu preciso amar a minha esposa. Como esposa eu preciso ser submissa ao meu marido. Agora vamos lá, como pais, porque a regra vem natural, né? Tá solteiro, todo mundo fica o quê? Mas não arrisca casar não? Arruma um namorado, meu filho, tem caiado, ô varão, dá um jeito. Aí você arruma um namorado, filho, dá um jeito de casar, rapaz, tem rolando. Aí você casa, ô, vai dar um jeito de amar filho, não, tá na hora, hein? A família vai caminhando assim. E aí vem a hora de ter os filhos, de ser pais. E a Bíblia nos dá também mandamentos para nós militarmos como pai, como mãe. E nós vamos ver isso. O que a Bíblia diz para nós como pais? Provérbios 22:6. Alguém abre aí para nós. Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Provérbios 22:6. Amém? Um pai aí, ó, ou uma mãe com uma voz abençoada, lê para nós. Ensina a criança no caminho que deve andar. Ensina, tem uma continuaçãozinha aí, não tem não? E ainda quando for velho, não se desviará dele. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado o servo que empresta. Amém. Ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando ele ficar velho ou quando ele crescer, não se desviará dele. Meu amado, você que faz parte do exército de Cristo, você que quer militar no ambiente familiar, presta bem atenção, você que é pai, você que é mãe que aqui está, é sua obrigação ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Amém? Amém. Tem gente que vira e fala assim, irmão, eu tenho medo de ter filho e criar um filho no mundo que está aí fora hoje. Meu amado, se você for obediente à Bíblia, pode descansar no Senhor, que seu filho vai ser servo de Deus. Ah, só que eu vou profetizar isso? Não, porque você vai ensinar ele a caminhar nesse caminho. Você vai ensinar o caminho que ele deve andar. Só que tem um detalhe, para ensinar, eu tenho que saber. Para me ensinar, eu tenho que aprender. Já viu um professor que não estuda? Tem? Não. Então, para me ensinar o meu filho, eu tenho que estar sempre aprendendo. Eu tenho que estar sempre recebendo do Senhor um alimento novo, um alimento bom, para que eu possa pegar e estar multiplicando isso para o meu filho. E ainda mais, ontem à noite a gente conversando, eu falei com os irmãos, irmãos, o Evangelho, em principal para filho, para filha, o Evangelho ele tem que ser mais vivido do que falado. Hoje tem muita gente falando como deve ser para os filhos, e tem poucos pais vivendo como deve ser para os filhos. E sabe de uma coisa, meu querido? Seu filho, sua filha, ele fica 24 horas olhando o que você faz. E assim você está ensinando ele.
O que você, como pai, tem ensinado para o seu filho através da sua vida? Homem, mulher que aqui está, vou dar um exemplo ruim para vocês. Louvado seja Deus que Deus transformou isso na minha casa. Mas o meu pai era um péssimo exemplo para mim como homem. O pastor Geraldo, antes da conversão dele, ele era mulherengo, ele era bagunceiro, e aonde ele ia, ele me carregava. E ele não precisou falar para mim: olha, você tem que fazer assim, olha, você tem que fazer dessa maneira. Eu via o que ele fazia, e eu cresci com aquilo. Quando eu fui me converter, a minha maior dificuldade foi na área sentimental. Por quê? Porque o meu pai me ensinava através da atitude dele o que era errado. Hoje, louvado seja Deus, um homem de Deus, é servo de Deus, e tem me ensinado certo através da vida dele. Mas nós temos que ter esse cuidado. O que você tem ensinado para os seus filhos através da sua vida? O que você tem ensinado? Vamos dar um exemplo fraquinho, um exemplo fraquinho. Dia de culto, o que você tem ensinado para o seu filho? Ficar em casa vendo televisão ou vir para a igreja? É um ensinamento. Aí, o santão aqui tem culto. Ah não, vai ser um joguinho, vou ficar vendo joguinho. Aí meu filho está crescendo, e ele está vindo da minha vida. Aí ele vira adolescente. Pai, vou no culto hoje não. Tem que ir no culto, tem culto mais, rapaz, está desfiado. Que exemplo que eu dei para meu filho? O que eu ensinei para ele? Eu vou querer cobrar uma coisa que eu não ensinei? Então, meus amados, ensina o seu filho o caminho que ele deve andar. Ensina a Bíblia para ele. Conversa com ele, bate papo com ele, carrega o seu filho com você. O meu filho está aí, pequenininho, não fez nem 1 ano. Eu já carrego ele comigo. Eu saio, eu levo ele comigo. E pode ter certeza, até o Senhor voltar, onde eu for, eu vou carregar ele comigo. Tem dia que eu vou no culto, às vezes a esposa não vai, eu levo ele comigo. Ele está aprendendo através da minha vida. Desde pequenininho ele está aprendendo. Você que tem filhos maiores, carrega os seus filhos com você. Mulheres que aqui estão, tem que sair de uma geração de adolescentes que não sabe fazer nada. Carrega suas filhas com você. Ensina sua filha a passar, a lavar, a cozinhar. Porque ela vai casar e isso vai ser problema no casamento dela. A não ser que ela seja rica, e case com um marido rico, que vai pagar uma empregada. Do contrário, ah, mas eu não gosto. Vai casar, ela vai ter que lavar, passar e cozinhar para o maridão. E aí? Ensina a criança o caminho que deve andar, para que quando ele ficar velho, não venha dele se desviar. Amém? Traz para a igreja, traz para a escola bíblica, dê testemunho, viva aquilo que é verdade, para que seus filhos possam estar aprendendo através da sua vida. E reflita todos os dias. O que eu ensinei para o meu filho hoje? Em casa, maridos, mulheres, casal que aqui estão, não discuta com seus cônjuges na frente de seus filhos, não. Eles vão aprendendo isso. Tem homem que bate em mulher, seu filho vai aprender isso. Mentira. Tem pai que adora contar uma mentirinha. Coisa simples. Fala que eu não estou em casa. Vai falar, não está em casa. Aí depois a criança vai contar uma mentirinha, você vai querer bater nela. Outro dia uma ajudante de uma das minhas vans falou comigo: ah, meu filho contou mentira na escola, estou revoltada com ele, não sei o que, não sei o que. Deixei ela falar bastante. Depois eu virei para ela e falei: minha querida, você me desculpa a sinceridade, mas os filhos são espelhos dos pais. Criança não aprende a mentir na rua, não. Se dentro de casa você mostra para ela, ensina que tem que falar a verdade, ela vai falar a verdade lá na rua. Agora, se dentro de casa você não ensina que ela tem que falar a verdade e não vive isso, ela vai mostrar lá na rua aquilo que ela faz. Tudo aquilo que se faz em casa, se faz na rua. Amém? Eu brinco muito isso com a minha esposa. Tem gente que acha que é o contrário. Ah, o que faz na rua, eu faz em casa. Não, não. Tudo que se faz em casa é o que se faz na rua. Tem pai que morre de vergonha do filho na rua. É porque em casa ele deixa fazer. Aí chega na rua, é claro que ele vai fazer também. E o horário vai passando. Provérbios 13, 24.
Diz a palavra do Senhor: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Meus amados, assim como no exército tem disciplina, você tem que dar disciplina ao seu filho, tem que dar limite, tem que impor regras, e se for preciso, tem que corrigir sim, seja com a vara, seja com chinelo, seja com uma palmada. Hoje as leis têm buscado acabar com as famílias, não é isso? Sim, tem até a tal lei da palmada, que não pode dar uma palmada no filho. Eles vão ter que ir lá em casa me prender, porque se o meu for preciso, eu vou dar nele uma ripadinha. Amém. E minha mãe é pequenininha. Veja bem como que a lei é tão ingrata, irmãos. Você como pai não pode dar uma palmada no seu filho, mas quando ele fizer 18 anos, se ele estiver na rua e não respeitar, o policial pode atirar nele, pode sentar ele no dedo. A lei permite isso. Não obedeceu a ordem de parar, o policial atira. E você, pai, não vai dar nele uma palmada para evitar isso lá na frente. Se ele estiver na rua brigando, o policial vai chegar com um mulado desse tamanho aqui, vai soltar nele a mordura. Porque muitas das vezes o pai em casa não pegou ele pela orelha e falou: você está aqui de castigo e não vai sair daqui. Ele não aprendeu o limite. Em casa ele fazia o que ele queria, ele pulava de um lado, ele derrubava de cá, o pai falou: filho, fica aqui. Quando ele já estava lá, cresceu sem regra. Então você como pai, quer militar no ambiente familiar, corrige seu filho. São as regras do nosso exército. Educa seu filho, disciplina seu filho, para que depois que ele cresça você não venha chorar, meu filho. E saiba de uma coisa: educação não se perde. Educação não se perde. Aquilo que se ensina não se perde. Maior investimento que você pode dar para os seus filhos é ensinamento, é educação. Eu não estou falando das melhores escolas, não, estou falando de educação familiar, do lar. Isso é o maior investimento que você pode dar para os seus filhos. Só que para ensinar, para educar, exige tempo. E hoje nós temos vivido uma correria tão grande, nós temos buscado tantas coisas, que tem se esquecido que para ensinar exige tempo. Para ensinar eu tenho que ter contato. Você que aqui está, você tem que ter contato com seus filhos. O filho só vai aprender com o pai e com a mãe se ele tiver contato com o pai e com a mãe. A minha esposa outro dia falou: a gente vai ter que ver aí, de repente o ano que vem, colocar o Daniel numa creche o dia todo, que ela quer voltar a trabalhar, voltou a trabalhar. Eu falei para ela: olha, a gente dá um jeito, mas o dia inteiro eu não vou deixar não. Mas por quê? Eu falei: eu preciso viver com meu filho. Como é que ele vai aprender comigo se ele não viver comigo? Tem jeito, irmãos? Não. Nós temos vivido no meio capitalista. Eu tinha um texto aqui, mas o tempo está correndo demais. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Dinheiro é bênção. Eu gosto, se eu puder ganhar mais, sem atropelar os meus princípios, eu quero ganhar mais. Só que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E hoje os pais têm vivido com uma busca tão grande. Eu preciso dar uma casa para o meu filho. Às vezes você vai dar a casa e vai perder o filho para as drogas, porque você não tem tempo de viver com ele. Leva para a creche, leva para a casa de quem cuida, leva de manhã, pega de noite. Chega em casa, a criança já está dormindo. No outro dia a mesma coisa. A criança tem perdido a referência de pai e de mãe. O seu filho, a sua filha precisa ter a sua referência. Nós brincamos muito com relação ao pastor, que as ovelhas têm que ter cheiro do pastor, ou o pastor cheiro das ovelhas. O seu filho tem que ter o seu cheiro. Amém? O seu filho tem que ter o seu cheiro. Ele só vai ter o seu cheiro se ele viver com você. A gente vive num mundo de tanta correria que está arriscado eu perguntar aqui para alguns que os filhos já são mais crescidinhos: qual foi a última vez que você deu um abraço no seu filho? Qual foi a última vez que você sentou, deitou lá no chão da sala e bateu um papo com seu filho? Qual foi a última vez que você deitou lá
Está arriscado muitos não saber. Como que você vai ensinar para o seu filho o caminho que ele deve andar? É preciso tempo. Então, às vezes, a gente vai ter que abrir mão de ter um carro mais novo, abrir mão de ter uma casa maior, de ter 2 casas, para mim ter mais tempo, para mim estar com a minha família, para mim ter mais tempo para estar com meu filho, para o meu filho saber quem sou eu, e não olhar para mim e falar: aquilo lá é meu provedor. Quando eu preciso de uma bicicleta, eu peço ele. Quando eu preciso de um tablet, eu peço ele. Quando eu preciso de um brinquedo novo, eu peço ele. É o banco lá de casa. Infelizmente tem muitas casas, tem muitos pais que têm vivido assim, tem muitas mães que têm vivido assim. Então guarda isso. Nós precisamos educar, disciplinar os nossos filhos. E para educar e para disciplinar, preciso de tempo. Eu preciso de contato, eu preciso viver junto. Amém? Para encerrar, meus amados, prometo para vocês: filhos, você como filho, você precisa obedecer os seus pais. Nós não vamos nem abrir texto bíblico, mas a Bíblia diz o seguinte: filhos, honrai pai e mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Você que aqui está e tem ainda seu pai e sua mãe, honra seu pai, honra sua mãe, para que você possa viver muito nessa terra. Eu falo com todo mundo, não falo de púlpito isso, aqueles que aqui são mais novos que eu, ou até os mais velhos, se tiver a mesma fé. Se Jesus não voltar, eu vou viver até os 100 anos. Estão rindo, né? A Bíblia diz isso, que se eu honrar meu pai e minha mãe, os meus dias vão se prolongar na terra. E podem chegar perto do pastor Geraldo, perto da pastora Ed, e perguntar: quem é o Bira como filho? Eu não tenho medo da resposta deles. Eu busco honrar meu pai. Você que aqui está, jovem, adolescente, adulto, de repente você já tem 50 anos, 60 anos e tem o privilégio de ter um pai e uma mãe ainda. Honra os seus pais. Obedeça. Vai lá, visita, leva um agrado, faz uma média. Isso é honrar, meu querido. Isso é militar. Ah, eu sou servo de Deus, mas não milita no ambiente familiar. Meu querido, como que você vai querer ser um soldado para sair para a guerra no exército de Deus, se você não consegue militar dentro do ambiente familiar? Se você não consegue militar dentro do ambiente de 5 pessoas, de 4 pessoas, alguns aqui um ambiente de 2 pessoas, marido e mulher, você não consegue militar num ambiente desse. Como você quer que Deus te usa para militar numa igreja de 90 membros, de 500 membros? Como você quer que Deus te usa para ir a nações, se você não consegue ser um bom militante dentro do ambiente